trouxe um convidado para falar para vocês sobre esse assunto, que domina muito bem esse assunto, porque é o fenômeno de estudo da tese do doutorado dele, que é o Fábio, que é meu orientado do doutorado. Daqui a pouco eu vou passar a palavra para ele se apresenta melhor e tudo mais. Bom, pessoal, boa tarde, né? Agradecer aí o convite do professor Uchoa. Como ele comentou, eu preparei, fiz uma apresentação, enviei para ele, muito provavelmente vocês receberam, e eu acabei atualizando essa apresentação e enviei agora para ele novamente, ele deve atualizar para vocês aí, tá? Eu vou encerrar fechar minha câmera aqui e deixar só a apresentação e o áudio. Então, fotogrametria RPAS, né? Meu nome é Fábio Carneiro Lobo, e eu comecei aqui com um breve resumo, e na apresentação que vocês receberam em PDF, tem vários links, tá? O primeiro link que eu coloco aí é esse meu currículo Lattes, para quem quiser saber um pouco mais de mim, mas eu sou goiano, né, formado lá no IF de Goiás, em tecnólogo sensoriamento remoto. E como tecnólogo em sensoriamento remoto, a minha intenção sempre foi, e a minha vocação, é de trabalhar com geotecnologia e geoprocessamento. Então, aonde eu pude aplicar essas ciências, profissionalmente e academicamente, eu fui traçando o meu histórico, né? Então, eu fiz um mestrado em Ecologia e Evolução, onde eu apliquei geoprocessamento e geotecnologia para análise do espaço, e agora estou vinculado aí ao programa de doutorado em Engenharia de Transportes, com o Uchoa, avaliando o potencial do uso de RPAS, né, para coleta de informações topográficas. Então, eu trabalhei 15 anos numa firma lá em Goiás, que a gente fazia a supervisão da conserva, né, rodoviária, e há 10 anos, em 2010, eu passei no concurso público do IBGE e atuo aqui nós temos aqui uma gerência de geodésia e cartografia, onde eu atuo na área de cartografia do IBGE. Bom, vamos começar com o conceito, né? Fotogrametria. Medir graficamente usando luz, né? Então, fotogrametria, de acordo com o Tomazelli, que vamos dizer assim, a grande referência em fotogrametria no cenário nacional, é um professor lá de São Carlos, da Unesp. Ele tem esse livro, né, chamado Fotogrametria Básica. Nesse link aí vocês têm acesso a ele, tá, ao livro. Ele explica que vem de Photos Gramma Metron, que literalmente quer dizer medir graficamente usando luz. E aí vem os conceitos, né? Segundo a Associação de Fotogrametria e Sensoriamento Remoto Americana, né, a ASPRS, a arte, a ciência e a tecnologia para obter dados confiáveis sobre objetos físicos e o ambiente através de processos de gravação, medição e por ali vai. É um conceito de 89, né, em que a gente tem, já em 2008, uma releitura desse conceito nos moldes da visão computacional, né? Então, dentro da visão computacional, esse camarada aí chamado Nunes, né, ele fala que é a reconstrução digital dos objetos pertencentes à cena fotografada a partir do cálculo da posição tridimensional de pontos homólogos
presente em duas ou mais imagens pela triangulação de raios projetivos formado entre a câmera e os pontos investigados. Pois bem, então, fotogrametria é um recurso que a gente pode utilizar para obter distâncias, né? Eu acho que o Showa fala que tudo na topografia é medir ângulo e distância, né? Então, a fotogrametria é também um recurso que a gente pode utilizar para obter distâncias entre o centro projetivo da nossa câmera e um objeto que está sendo imagiado, tá? Basicamente, deixa eu ver se eu consigo anotar alguma coisa aqui. Não consigo, né? Bom. Dá um clique direito, Fábio, que dá a opção de caneta. Porque... aqui, pronto. Vamos aqui. Então, nós teríamos aqui um sistema imageador, né? E um outro sistema imageador com uma sobreposição sobre o objeto e aonde nós estaríamos vendo um ponto qualquer, tá? Um ponto visto por duas posições diferentes, ou seja, a gente tem que ter uma sobreposição de imagens, tá? Aonde, se a gente souber aonde nós estamos, da onde nós estamos vendo e de que forma, ou seja, qual a atitude que este nosso sistema imagiador está tendo, a gente pode formar uma equação, tá? Então, são as bases matemáticas para determinar a posição daquele ponto, tá? Então, isso em triangulação, em fotogrametria, a gente vai falar que a gente necessita de uma orientação externa, saber da onde a gente está olhando, e uma orientação interna, saber como é que este raio de luz, né, sai do objeto e chega até o seu objeto, até a sua câmera, tá bom? Então, basicamente, nós temos duas fontes de luz possíveis de ser utilizada em fotogrametria. Uma luz é a luz gerada pelo seu pelo seu sistema imagiador, né? Que a gente vai chamar aí de fonte ativa, tá? Então, nós temos os sistemas LiDAR, né, de laser, pulsos laser, em que ele emite uma luz no comprimento do laser e ele capta essa luz no comprimento do laser e ali ele calcula a distância entre ele e o objeto imagiado. Ou então nós temos a luz do Sol, tá? Então, na luz do Sol, a gente pega uma câmera, imageia um objeto, o Sol interage com aquele objeto, a gente capta a luz do Sol que interagiu com aquele objeto e aí a gente tem a imagem formada, tá? Eu coloquei aqui um videozinho de como é que... Deixa eu ver... De como é que... Eu não quero mais comentar. De como é que acontece essa... na visão computacional, né? Como é que acontece essa captura, tá? Eu não sei se eu vou conseguir passar aqui para vocês. Deixa eu ver se... Eu acho que eu tenho que interromper, né, a minha... Eu tenho que parar aqui, né? Deixa eu ver. Parar a apresentação e começar uma outra apresentação daquela...
Não. Bom. Tá difícil. Bom. Fábio. Oi. Se você parar a apresentação e abrir uma janela no YouTube com esse link, você pode começar uma apresentação da janela do YouTube. Isso, deixa eu ver aqui. Aqui, pronto. Vamos lá. Então é isso aqui. Estão conseguindo ver? Sim. Então, dentro das ciências, dentro da informática, né, das ciências computacionais, eles chamam de Structure from Motion, tá? SFM é o código, né, é a sigla que se usa. Então, o que ele sugere? Que a gente tenha que pegar várias fotos de um objeto qualquer, tá? Então, a fotogrametria ela pode ser tanto horizontal quanto vertical, inclinada, enfim, tá? Então, nós tiramos várias imagens desse objeto que a gente está querendo imagiar. A gente encontrou uma série de pontos que sejam correspondentes entre as imagens. Então, a gente achou as sobreposições, tá? E, a partir dessas sobreposições, a gente obteve os raios de interseção desses vários pontos, tá? Então, um mesmo ponto. Deixa eu ver se eu paro aqui. Opa. Então, o que a gente está vendo aqui? Daquela série de imagens que nós tínhamos isoladas, a gente consegue formar uma série de equações, por exemplo, nesse caso aí, os raios de luz azuis, os raios de luz verdes, os raios de luz vermelhos aí, traçados nessa imagem, a gente consegue, pela intersecção deles, determinar qual a distância que eles estão do nosso centro projetivo, tá? Então, fotogrametria é ser capaz de gerar essa triangulação. E aí, o objeto que a gente obtém da fotogrametria é uma nuvem de pontos, tá? Muito similar ao imageamento laser. Quando a gente vê o imageamento laser, é também uma nuvem de pontos. Só que lá no imageamento laser, o ponto ele é formado diretamente, né? Ele mede a distância de acordo com o tempo que o raio laser demora para chegar até o objeto e voltar até a fonte, né? E aí, nos finalmente aqui, o que ele está mostrando é que a gente pode pegar esse conjunto de pontos que a gente coletou e formar uma superfície, né? Então, na sequência fotogramétrica, o produto gerado é a nuvem de pontos, né? E uma superfície a partir daquele conjunto de pontos. Então, vamos voltar lá. Alguém? Eu acho que eu que tô com um negócio ligado aqui. Deixa eu desligar aqui. Bom, então a fotogrametria, tá dando para ver todo mundo aí? Então, na fotogrametria, o que a gente está buscando é gerar essa nuvem de pontos, num primeiro momento, e, num segundo momento, gerar, a partir dessa nuvem de pontos, uma superfície, tá? Nos meus estudos, por exemplo, a superfície
é o terreno natural onde a gente pode desenvolver um projeto rodoviário, por exemplo. Mas, não raro, essa superfície pode ser uma fachada de um prédio, pode ser o rosto de uma pessoa, enfim, qualquer superfície que você queira imaginar e restituir as suas formas, é possível fazer com fotogrametria nesse Structure from Motion, que é o que se usa. Pois bem, e aí a gente tem a fotogrametria por RPAS, né? Então, RPA, RPAS, aeromodelos, drones, e mais ultimamente agora, esse termo UA, né? Que é Unmanned Aircraft, tá? Então, são sistemas, são equipamentos que permitem o voo não tripulado, né? Você pode voar sem ter um ser humano unmanned pilotando essa aeronave, tá? É pilotando? É pilotando, né? Então, de acordo com a ANAC e a Anatel e a legislação brasileira, nós temos que ter um piloto responsável pela operação, tá? Então, por mais que o equipamento ele seja capaz de realizar um percurso automatizado da coleta, né, sem a necessidade de você pilotar ela por um controle remoto, você faz uma programação dele, mas o piloto tem que tem que ser identificado e tem que ser identificado e tem que estar presente por uma série de questões legais, né? Caso aconteça um acidente, caso você esteja fazendo alguma atitude ilícita ou algo dessa natureza, um piloto tem que estar vinculado a essa aeronave, tá? Então, aqui eu coloquei alguns links aí para o que a ANAC fala a respeito de drones, né? São os órgãos regulamentadores da utilização desses equipamentos, então é a ANAC e o DSEA, tá? E um vídeo, um vídeo bastante extenso, aí, tem 1 hora e alguma coisinha, que é um coronel do DSEA explicando quais foram as últimas regulamentações que o DSEA fez para acesso ao espaço aéreo brasileiro agora em 2020, tá? Então, nós temos agora uma série de manuais. Antes eram outro tipo de instrumento, né? Agora são manuais mesmo. Então, os manuais definem claramente quais são os âmbitos, como é que você deve utilizar, como é que você pode utilizar esses equipamentos. E para cada operação, você tem que solicitar acesso ao espaço aéreo. Então, eles criaram um site chamado SARPAS, né? E nesse SARPAS, a cada operação que a gente vai fazer um voo, a gente tem que entrar lá e falar, olha, eu sou o piloto, a minha aeronave é essa, a atividade que eu vou fazer em tal lugar, tal dia, você me autoriza? E aí eles emitem uma autorização ou eles solicitam uma série de enfim, eles podem indicar outras que não pode voar naquele horário ou naquele período, né? Eles têm a legitimidade de falar, de lhe orientar como é que você vai fazer, se você pode ou não voar, tá? Então, o RPAS, por que tem esse S ao final do RPA aí, né? O RPA é o Remote Pilot Aircraft. Então,
aeronave remotamente pilotada. E o S, ele engloba todos os sistemas necessários para que essa pilotagem ocorra. Então, um rádio controle, um computador que você esteja utilizando, um rádio, um link de rádio, e por aí vai, você coloca tudo no S, que é System, tá? Então, o software que você esteja utilizando está lá no RPA-S, tá? Então, por isso eu chamo sempre, nos meus textos, de RPA-S, fica mais fácil para dizer que é o conjunto todo, incluindo aí os links de comando, né? Rádio e por aí vai, tá? Pois bem, o Shoa, eu e um outro colega, e mais 2 colegas da Universidade Federal de Goiás, nós estamos com esse artigo aí, chamado Uso de Plataformas Aéreas Não Tripuladas no Brasil, um panorama de 10 anos de publicações acadêmicas. A gente deve publicar ele na Revista Brasileira de Cartografia, né? Está no Prelo, a gente foi já aceito, né, para essa publicação, uma publicação especial de 50 anos da revista, e vamos ver o desenrolar disso aí. Mas, nessa publicação, a gente conseguiu extrair alguns dados interessantes sobre o uso do RPA-S, né, quais os RPA-S são mais habituais aqui no Brasil. Então, primeira coisa são da classe 3, né? Classe 3 são os RPA-S de 250 gramas até 25 quilos, então são considerados equipamentos pequenos, né? A gente pode ter um RPA-S aí até enfim, do tamanho de uma aeronave comercial, similar a uma aeronave, enfim, esses que os Estados Unidos usam para bombardeio e por ali vai, é um RPA-S, né? Mas de classe 1, né? Então, a gente está falando aqui do RPA-S classe 3. E nessa nossa pesquisa, a gente chegou a um número, né? Que os mais habituais são do tipo asa rotativa, né? Em especial da marca DJI, né? Tanto o Phantom 3 quanto o Phantom 4 são muito comuns, né? São esses equipamentos. Aqui, deixa eu ver, comentar, lápis. Então, esse equipamento aqui, por exemplo, é um Phantom 4, né? E também não é raro a gente encontrar equipamentos feitos em casa, né? Eu coloquei aqui o do it yourself, seriam equipamentos similares a esse aqui, tá? Num primeiro momento da minha pesquisa, por exemplo, eu me propus a desenvolver um equipamento para essa finalidade, mas ele insistiu em não voar. Aí eu tive que mudar os rumos da minha pesquisa para utilizar um equipamento ready to use, né? Equipamentos do tipo asa fixa, então RPA-S pode ser do tipo asa rotativa, que é o que o pessoal habitualmente chama de drone, né? Ou pode ser do tipo asa fixa, que são esses que têm uma aparência similar ao de um avião, tá? Era o meu Fábio Júnior aí, que o Shoa batizou, ele era um equipamento desse modelo, né? Era um equipamento tipo asa fixa, com uma envergadura de 2,20 metros, mas que se mostrou muito relutante em querer voar.
uma série de problemas. Aí eu acabei trocando por um equipamento muito similar a esse, que é um Phantom 3, na verdade, só que adaptado para as necessidades da minha pesquisa, né, com receptor GNSS pós-processado e por aí vai. Então, do tipo asa fixa, nós temos o SenseFly EB, que é esse equipamento aqui, bastante usual nas pesquisas brasileiras, tá? E a gente vê um desenrolar dessa preferência por equipamentos do tipo asa rotativa de alguns anos para cá, né? Então, é um equipamento mais fácil de ser utilizado, de ser operacionalmente mais simples, né? De custo menor, e só que tem menor autonomia de voo, né? Você vai voar ali por, no máximo, 25 minutos, e aí você acaba tendo que repetir vários voos para poder ter uma produtividade, né? No caso do asa fixa, a gente teria uma autonomia aí de 1 hora, né? Ou mínimo 1 hora, e poderíamos ter uma produtividade maior. Mas, enfim, são características das aeronaves, tá? Então, no âmbito do meu trabalho, fotogrametria RPAS, né? O uso de RPAS para coleta de dados. No meu caso, eu vou usar sistemas de fontes passivas, né? A minha câmera é uma câmera RGB, mas existem equipamentos disponíveis no mercado que permitem o transporte, né, e a coleta de dados LiDAR, e existem sistemas intercambiáveis, em que você vai buscar o melhor equipamento, o melhor sensor de imageamento de acordo com a sua necessidade. Aí você pode intercambiar isso. Tá? Para a minha pesquisa, né, eu estou pesquisando, então, para a área de engenharia, então a gente pode obter um dado de fotogrametria por RPAS sem verificação e sem correção. Então, esse dado, sem verificação e sem correção, ele é visualmente coerente, ou seja, quando você vê um mosaico gerado por um voo sem verificação e sem correção, ele está todo contíguo, né? Ele não tem falhas e tal, porém, ele tem erros que não nos permitem utilizar esse equipamento para engenharia, tá? A gente tem a possibilidade de verificar a qualidade dessa fotogrametria, desse processo, pelo padrão de exatidão cartográfica, né? Que nós temos uma versão atualizada, que é o PEC-PCD. Lembrando aqui que o PEC é a normativa oficial e regulamentar da Cartografia Nacional para a Qualidade. Então, o PEC-PCD, ele não é um decreto de lei, tá? Então, a gente pode seguir o PEC-PCD, mas tem que remeter legalmente sempre ao PEC, tá? E para que a gente faça essa verificação, a gente é demandado, exigido e obrigado a usar pontos de controle. Tá? Então, que são pontos de controle? Pontos de controle são marcações ou elementos visíveis nas imagens em que a gente tenha a coordenada tridimensional conhecida. Tá? Qual que é a diferença de um ponto de controle para um ponto de checagem? O ponto de controle, ele atua na
na qualidade da triangulação. E o ponto de checagem, ele checa, ou ele serve de checagem para verificar essa triangulação, tá? Então, a gente tem, tradicionalmente, a gente tem que coletar pontos de controle e pontos de checagem o suficiente e bem espalhados ao longo da sua área de cobertura para poder verificar a qualidade pelo PEC, tá? Então, por exemplo, o DENIT, ele recomenda que a gente utilize PEC classe A, que é o mesmo PEC PCD classe B, tá? Essa é a relação entre os dois, na escala 1:2000. Então, para que a gente possa provar que o nosso produto tem qualidade pelo PEC, e é o que o DENIT solicita, a gente tem que ter pontos de controle. Bom, outra possibilidade que a gente tem de verificar a qualidade do nosso posicionamento do equipamento e da nossa fotogrametria é pelo posicionamento do equipamento RPA. Tá? Então, esse é um outro método, né? Ao invés de você ter um ponto de controle no solo, você vai colocar um controle do posicionamento da aeronave. Tá? E aí a gente tira a necessidade dos pontos de controle para executar a triangulação. A gente vai já sair do ponto conhecido da onde a gente está imaginando o nosso objeto. Tá? E aí a gente tem duas possibilidades para que a gente possa implementar o posicionamento da aeronave para dar qualidade ao posicionamento da aeronave. Um chama pós-processamento, chama-se PPK, tá? E o outro é RTK, que você, com o equipamento instalado no momento da coleta das informações, a gente teria a qualidade do posicionamento em tempo real. Tá? Então, essa é uma das funções da minha tese. Verificar se esse posicionamento é RTK e esse posicionamento é PPK, se eles são compatíveis para as finalidades de projeto rodoviário. Tá? Se a gente consegue, com essa qualidade, a gente consegue eliminar a necessidade de pontos de controle. Então, o fluxo do meu doutorado, basicamente, é realizar um levantamento em que a gente tenha todo o controle, então, pontos de checagem, pontos de controle, e por aí vai, e aí eliminar o máximo, né, ou todos, ou até uma quantidade que a gente se sinta seguro, né, dentro do processo de triangulação, somente com a técnica PPK ou somente com a técnica RTK. Tá? Então, hoje em dia, a gente já tem alguns estudos, tá, para a técnica PPK, que indica que essa qualidade do posicionamento da aeronave implica numa variação posicional na faixa de 5 centímetros, tridimensional. Tá? Bidimensional, isso estaria na casa dos 3 centímetros, mais ou menos. Tá? Então, tem um grande potencial aí. A gente poderia... tem um potencial de ser confiável. Isso. Bom. Então, para que a gente possa realizar uma coleta de campo de fotogrametria por RPAS, né, a gente tem alguns condicionantes e algumas necessidades aí para que isso possa acontecer. Então,
o primeiro condicionante é que a gente esteja legalizado, né? Então, seguir as normas da Anatel, o seu equipamento tem que estar homologado na Anatel, tem que estar registrado na ANAC, você tem que solicitar o acesso ao espaço aéreo pelo sistema do DSEA, né? E, especificamente, para empresas que pretendam fazer aerolevantamento, tá? É necessário que vocês sejam registrados no Ministério da Defesa como uma empresa, tá? Então, você tem que ter um responsável técnico de aerolevantamento e a sua empresa tem que ser cadastrada na categoria A, que é a categoria de coleta que eles chamam de componente aéreo, tá? Componente especial, perdão. Pausa para a água. Então, dito isto, para que a gente possa ir para campo, fazer a coleta, a gente necessita de recursos de planejamento da coleta em si, né? Então, saber das características do seu equipamento, né, tempo de voo, se você vai precisar quantas baterias para aquela atividade, link de rádio, se você vai ter que mudar a sua base, se você vai poder, enfim, são características que necessitam de capacitação e treinamento, tá? Você precisa estar em condições climáticas favoráveis, tá? Então, os equipamentos não aguentam, eles têm um limite de operação que varia de acordo com o vento, né? Se você vai, por exemplo, se o seu equipamento ele é do tipo passivo, né? De coleta passiva de informações, ou seja, você necessita do sol, então você precisa planejar a sua coleta para um horário que o sol lhe seja favorável, tá? Que não tenha sombra, que não tenha, enfim, não no final da tarde e por aí vai, tá? Você tem que saber que tipo de coleta, né, o tipo de serviço que você vai fazer. Então, se você vai fazer um levantamento para fachada ou para levantamento de um prédio, né, ou seja lá como for, é diferente de você fazer para o terreno, tá? E para cada serviço você tem que determinar quais são os parâmetros quais são as características do produto que você vai gerar. Então, uma dessas características é o GSD, que esse GSD ele está diretamente relacionado ao pixel, tá? Do produto final. Então, se você quer imagiar alguma coisa que você seja capaz de visualizar 2 centímetros, então você tem que planejar o seu voo para que esse GSD seja compatível com 2 centímetros, 15 centímetros, 20 centímetros e por aí vai, tá? Se você vai precisar de pontos de controle, qual o percentual de sobreposição, né, que você vai utilizar, então tudo isso você precisa implementar na coleta de campo. E todos esses parâmetros são implementados através de softwares, né, específicos, tá? Podem ser no ambiente PC, Windows, Linux, pode ser no Android, né? Geralmente a gente vai com um tablet ou um celular, Android, iOS, tá? E a escolha desse software ou desse sistema vai depender de todo esse planejamento, né? Então, eu estou aqui citando alguns softwares que eu já tive contato, tá? Como, por exemplo, o Mission Planner, né?
Então, na apresentação de vocês aí, vocês têm todos os links aqui funcionam, tá? Então, quando clicarem aqui, vocês podem ir lá para aprender um pouco mais sobre o Mission Planner. Então, o Mission Planner é um software livre, tá? Tem vários sistemas RPAS que utilizam controladoras compatíveis com ele, tá? E é bacana conhecer ele, né? Caso a sua controladora seja compatível com ele. Tem esse aqui chamado WAV Forecast, que é basicamente para você prever se naquele dia, naquele local, as condições de voo vão estar ok, se tem muito vento, se não tem muito vento, se há insolação, e por aí vai, tá? Tem os da família DJI, tá? Então, a DJI tem uma série de softwares que podem ser utilizados, tá? Para coleta em campo. Tem o LIT, que é meio que um canivete suíço. Você vai poder utilizar, fazer vários tipos de levantamento com o LIT. Assim, a implementação dele é mais manual, né? Você tem que dar um trabalhinho a mais, mas ele faz muita coisa, tá? Enfim, nós temos aqui uma série de softwares, né? Que podem ser utilizados dependendo da sua disponibilidade financeira, né? Alguns têm uma parte que é paga, não é muito caro, mas tem partes pagas, né? E tem alguns, como por exemplo o K-Ground, que é baseado em software livre também, mas que você precisa ter uma controladora compatível, tá? Então, as controladoras compatíveis com o K-Ground e o Mission Planner geralmente são da família Arduino, né? ArduPilot, ArduPlane, enfim, Ardu alguma coisa, são os Arduinos da vida, tá? Então, em cada um desses aqui, vocês têm o link aí para conhecer um pouco mais, e eu chamo a atenção para esses, né, o WAV Forecast, que a gente utiliza para ver se no dia da operação a gente tem uma possibilidade de chuva, de vento, e por aí vai. E eu utilizo esse daqui, que é o MapPilot. Eu utilizo ele pela necessidade de levantamentos em corredores, tá? Então, o levantamento em corredor é uma característica que o equipamento dá de fazer longas linhas de coleta de dados, né? Então, para coleta em rodovia, a gente tem... é recomendável que a gente faça uma coleta do tipo corredor, tá? Pois bem. E momento da água. Bom, então, Oi, pois não. Só para dizer que a última vez que eu vi alguém fazendo por causa de água foi na quarentena. Tá. A pessoa faz isso geralmente quando ela toma um gole de cerveja bem gelado, mas a pessoa diz, por causa de água. Vai lá. Vamos lá. É que você não está vendo o que eu estou tomando aqui também. Então, vamos lá. Então, no fluxo, né, do trabalho, a gente coleta o dado, né? Então, tem essa série de softwares possíveis e condicionantes para coleta, né? E aí a gente entra no processamento do dado, né? Então, eu vou indicar aqui alguns softwares que utilizam
implementam, né, o Structure from Motion, que é uma parte da visão computacional que facilitou muito a parte da fotogrametria, né? Então, esses softwares facilitam muito a vida do fotogrametrista, tá? Então, o primeiro ali é o software que eu utilizo nas minhas atividades, tá? É o Agisoft Metashape, também conhecido como PhotoScan, tá? Ele tem o custo de uma licença full, sem limite de uso e por aí vai, na faixa de $3.500, tá? É o Pix 4D Mapper, é um pouco mais caro, mas também muito usado, tá? Aí no mercado é um baita software, tá? Tem o Correlator 3D, enfim, não vou ficar lendo isso aqui, tá? Eu vou chamar a atenção aqui do Global Mapper, tá? Que é outro canivete suíço que a gente utiliza bastante para manipulação dos dados e para conversão dos dados. E aí esse daqui, ele consegue ler nuvem de pontos, imagens, vetores. É um software bem bacana, tá? E chamar a atenção para 2 softwares de código aberto, né? Que é o Open Drone Map, ODM. Ele é bastante robusto, assim. Só que a gente não consegue mudar os parâmetros internos dele, né? Então, enfim, necessitaria aí de um estudo maior para a utilização dele, no meu caso, tá? E um outro, que é o iFoto, que é uma estação fotogramétrica desenvolvida pelo pessoal da UFRJ, e também é gratuito, tá? Então, todos esses aqui, vocês vão ter os links aí para as páginas deles, tá? Só que o iFoto faz um processamento convencional, né? Você tem que ir lá e indicar pontos homólogos e tal, é um processo mais doloroso, vamos dizer assim, tá? Outra questão que é possível, né, é você, ao invés de processar isso em uma máquina local, em que você tenha que ter uma máquina parruda, né, enfim, esse processamento, ele demanda muita memória, em especial memória GPU, que é a placa de vídeo, tá? Você pode fazer isso terceirizando o equipamento, né? Então, alugar uma máquina virtual, né? Fazer um processamento na nuvem, online. Então, temos aqui no Brasil o MAPA, que é um sistema de processamento fotogramétrico na nuvem, tá? Eles são devotados a produtos para agricultura, né? Então, aqui um adendo, né? Muitos dos equipamentos e dos estudos hoje no Brasil nessa área são devotadas à área de agricultura de precisão e por ali vai, tá? E aí você pode contratar um plano lá de processamento com eles na faixa de R$ 4.800 por ano, com um determinado X número de fotos por mês e por processamento. Aí tem que ver direitinho lá qual o plano que melhor te cabe. O Pix 4D, já tem o Pix 4D Cloud, né? Tem aí os custos e os planos. O Metashape está tentando implantar isso aí. Eu tentei processar algumas coisas nesse Meta, né? Metashape online,
mas não obtive muito sucesso, o sistema trava, cai, você perde dados, enfim, foi meio frustrante a minha experiência, tá? E tem o Open Drum Map, né, que ao invés de você instalar o Open Drum na sua máquina, você pode pedir para eles processarem na máquina deles lá, que é o Cloud ODM, e aí, de novo, você não tem controle dos parâmetros de processamento, né? No meu caso, não valia muito a pena. Bom, voltando aqui no nosso artigo, né? A gente vê que do pessoal que fez produtos acadêmicos, né? Então, lá, as monografias, né? Tanto mestrado, doutorado, como graduação, a grande maioria utilizou a visão computacional, ou seja, softwares que implementavam esse Structure from Motion, tá? Então, a grande maioria utilizou. Outros utilizaram outros sistemas mais antigos, inclusive o eFoto, né? Eu não vou falar antigo, mas com outros parâmetros, né? E é uma tendência, né? A gente vê aí que é uma tendência de utilização bastante forte desse tipo de software que usa visão computacional. E lá nas monografias, os softwares mais comuns eram o Metashape e o Pix 4D. Tá? Então, aqui, perdão, aqui é um exemplo, né? Eu processei um conjunto de dados que foram coletadas aqui pela Strata Engenharia, né? Eles estão supervisionando a obra de duplicação desse trecho aí, tá? E eles me cederam os dados para processamento. Então, foram 1.000 e tantas fotos, né? 1.100 e tantas fotos. Eles coletaram 78 pontos de controle, né, ao longo do trecho. Essas 1.000 e tantas fotos foram obtidas com o uso de 2 sistemas de RPA, né, o Mavic Pro e o Phantom 4. Então, dentro desses sistemas fotogramétricos, né, o meu aqui, por exemplo, o Metashape, você pode processar tanto imagens com resoluções diferentes, tá? O sistema é capaz de dar uma solução para isso. Foram 7 voos, né? Então, eles foram a campo, coletaram uma parte, foram em outro momento, coletaram outra parte. De voo mesmo foram 2 horas, mas a operação deles não era dedicada, né? Então, eles iam e aproveitavam, hoje dá, coleta aí e tal. E cederam esses 7,5 km, mais ou menos, 7,6 km para processamento, tá? E dentro do Metashape, a gente conseguiu obter essa qualidade, né? Uma triangulação do tipo classe A, PEC, PCD na escala 1:1000, o que é muito bom para a finalidade de projeto rodoviário, está muito, muito bom. Curvas de nível classe A também, compatíveis com a equidistância de 1 metro, tá? E aí eu parti para uma comparação entre o produto que a gente gerou na fotogrametria para o produto que foi gerado pela coleta em campo com estação total, tá?
E aí a gente percebe nesse gráfico aqui em cima, por exemplo, ó, tá? Esse produto CAD20 aqui é um produto derivado da coleta em campo, tá? Esse MDT20 é um produto derivado da restituição fotogramétrica, tá? Os dois aí estão correlacionados de acordo com essa equação, tá? Então, o que a gente pode dizer? Que eles têm uma grande correlação, uma enorme correlação, né? Não dizem respeito à mesma superfície, e nem era de se esperar que fosse, né? São dois modelos totalmente independentes, mas que guardam entre si uma correlação altíssima, tá? E que pode ser vista também, por exemplo, na distribuição de valores da diferença entre os dois modelos, né? Então, a gente primeiro vê que eles guardam uma grande correlação e que entre eles há uma diferença, nesse caso aí do gráfico, entre mais ou menos uns 3 metros, a grande maioria dos pixels de um e do outro tem a mesma diferença. Então, o que a gente poderia dizer é que esses dois modelos estariam muito próximos de serem paralelos entre si, porém, 3 metros de distância do outro. Tá? É mais ou menos o que o estudo está apontando. Tá? Então, essa é a parte boa, né? A gente consegue... melhor, 2 metros aqui, né? 3 metros, tá? A gente consegue perceber pelas estatísticas dos modelos que eles guardam uma grande correlação e que estão distantes um do outro aproximadamente 2 metros. Pois bem, e aí a gente entra também em problemas, né? Alguns problemas que o processo fotogramétrico pode nos induzir, né? Vamos por assim dizer. Então, a qualidade varia de acordo com a qualidade do MDT, filtragem dos pontos de solo. Bom, essa qualidade aqui, o show adora quando eu uso muita qualidade, então eu exagerei na qualidade aqui, tá? Mas, enfim, o que aconteceu aqui, né? A gente vê que o X e o Y, tá? Então, aqui, novamente, isso aqui é fotogrametria, isso aqui é campo, tá? A gente vê que existem alguns pontos espúrios, tá? Ou seja, uma falta de correlação em alguns pontos, o que faz com que o nosso R² seja baixo. Tá? Então, aqui nós temos um R² baixo, mas a gente tem uma correlação ainda alta, né? O X e o Y guardam uma correlação alta aqui. Tá? Por que aconteceu isso? Porque esse modelo aqui, dentro do processo fotogramétrico, foi o que eu chamei de 80 centímetros, 80, né? Ele foi gerado com a qualidade mínima, a nuvem de pontos dele foi gerado com a qualidade mínima que o software permite. Por que, Fábio, você fez isso? Bom, uma das coisas que mais pesam no processamento fotogramétrico é essa geração da nuvem de pontos, tá? Então, quando no processamento, se a gente puder verificar, gerar um produto mais leve,
né? Se, por exemplo, um produto desse com uma resolução de 80 centímetros é bem mais leve do que um produto de 20 centímetros ou de 5 centímetros, né? E aí eu fiz esse teste, tá? No pior das qualidades, como é que esse dado se comporta com relação ao campo. E aí a gente encontrou, apesar de uma grande, de um coeficiente alto, né, aqui 95 no ar aqui, alguns pontos espúrios, né, que indicam uma falta de qualidade no modelo todo, tá? Outra questão que a gente pode ser enganado, vamos dizer assim, é quando a gente vê, o nosso dado deu um PEC classe A 1 para 1000, né? Na qualidade da fotografia, vai estar a possibilidade da gente restituir algum elemento, né? Então, especificamente aqui, a gente consegue perceber, por exemplo, um caminhão, né, um carro aqui, ou algo assim, e um outro caminhão nessa outra parte da imagem, tá? O que aconteceu entre o dia 17/7 às 16h40 e entre o dia 27/7 às 9 horas da manhã, né? O obturador da câmera, ou seja, no momento da tomada da imagem lá, o obturador, nesse caso aqui, ó, ele teve que ficar aberto por muito tempo. Por quê? Porque faltava iluminação, tá? Estava num horário final da tarde, e aí o obturador, na hora que abre, ele calcula o tempo de acordo com a iluminação e ficou aberto lá um pouco a mais. Esse pouco a mais, o drone está se movimentando, né? Então, no momento que ele está se movimentando, a imagem capturada, houve esse arrastamento da imagem, tá? E isso é uma característica do momento da coleta. Isso aí a gente não tem como corrigir, senão coletando de novo essa informação, tá? Nesse momento aqui, às 9 horas da manhã, solão lá, maravilhoso, ele conseguiu abrir o obturador por um tempo menor, né? Mais rápido. E aí ele coletou e o caminhãozinho está muito bem delineado aí. Qual o problema da imagem das 9 horas da manhã? O excesso de sombra, né? Então, todos os elementos que estiverem embaixo dessa sombra aqui, se forem elementos que a gente necessite restituir no processo fotogramétrico, ou seja, vetorizar, né? Essa sombra aí vai nos impedir, tá? Então, a gente pode ser enganado, né? Por um modelo que tenha sido gerado com uma qualidade que não seja compatível com a finalidade de engenharia, e mesmo que a gente obtenha um produto com a qualidade compatível, a gente ainda tem que observar se o planejamento e a execução da coleta, se ele é compatível com as finalidades que a gente está precisando, né? Então, aqui, esse é o perdão. Esse é uma comparação onde eu extraí aqui um perfil, né, na rodovia, ó. Então, nós temos aqui a rodovia, extraí esse perfil, tá? Esse perfil, o zero dele é aqui, tá? Então, tá aqui o 0, né? 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 Tá aqui o
Está lá o 0. E o eixo da rodovia está aqui no 13,7. Tá? Então, está aqui o eixo da rodovia, mais ou menos aqui no 13,7. E aí, a gente vê como é que está se comportando aqui cada um desses modelos. Tá? Então, esse modelo aqui, CAD 20, tanto o CAD 20 quanto o CAD 80, eles são derivados da coleta em campo. Tá? Eles foram gerados por interpolação dentro do civil, né? Do CAD Autodesk Civil. Eu exportei de lá com a resolução de 80 centímetros, o outro eu exportei de lá com a resolução de 20 centímetros. Tá? Então, eles guardam entre si uma grande correlação. Né? Por quê? Porque dentro da modelagem feita no civil, da coleta de dados de campo, a qualidade se mantém de acordo com a escala do produto. Né? Você pode tirar lá da escala 20 centímetros, 2 centímetros, 1 centímetro, seja lá como for, o civil ele mantém uma qualidade coerente. No caso do processo fotogramétrico, quando eu pedi um modelo de 80 centímetros e outro de 20 centímetros, a gente pode ver que há uma degradação muito grande aqui na qualidade dos dois. Né? Então, esse modelo de 80 aqui, ele não guarda muita correlação com o campo. Né? Então, seria algo aqui assim, né? E ele come, enfim, ele não tem qualidade. Tá? Pronto. Esse produto não daria para ser utilizado. Né? Mas, quando a gente vê o produto que foi gerado com uma resolução de 20, a gente observa uma série, primeiro, uma grande correlação entre os dois, né? Altimetricamente, aqui a gente vê uma variação, então, 742 metros, o outro está 743, mas a conformidade aqui do perfil são muito similares, né? Então, onde seria aqui a pista de rolamento, né? A declividade aqui de um e do outro, né? A gente consegue perceber uma correlação boa entre as duas, né? Essa correlação boa, eu vou gerar isso numericamente, por enquanto está visualmente aqui, tá? Então, com o produto CAD 20 aqui, né, perdão, com o MDT 20, a gente conseguiu gerar um modelo digital de elevação do terreno muito similar ao que foi levantado pelo pessoal em campo, tá? E aí tem alguns momentos aqui que um modelo é diferente do outro, né? Então, ali no CAD, no campo, o pessoal viu essa inclinação aqui, o modelo não viu, né? Mas são modelos diferentes, né? São coletas diferentes, tá? Bom, era isso que eu tinha para apresentar, né? Fica aí o meu e-mail para quem quiser entrar em contato. E eu teria aqui uma apresentação da tela do meu computador, né? Eu deixei aqui alguns softwares abertos, só para demonstrar o que é isso dentro do Metashape ou dentro do Global Mapper. Então,
Esse aqui já é o produto, o ortomosaico, né, gerado em 2 resoluções, tá? Esse daqui com 4 centímetros e esse daqui com 20 centímetros de resolução espacial, tá? E o que é interessante perceber aqui é o que a gente quer restituir, né? Então, se for um projeto que a gente tem a necessidade de restituir a faixa amarela, né, ou algum elemento de pista, né, enfim, dá até para ver tachões aqui, né? Esse produto aqui com 4 centímetros de resolução espacial, ele está muito melhor, muito mais adequado do que um produto com 20 centímetros. Com 20 centímetros a gente consegue ver o que é faixa de rolamento, interpretar aqui esse trevo, né? Uma série de outros elementos, tá? E uma parte bem interessante, não sei se isso vai estar aparecendo aí na apresentação, deixa eu ver aqui, né? Esse caso aqui foi um caso interessante da diferença de resolução e de uma característica do processo fotogramétrico por drones, né? O que acontece? A gente tem muitas imagens que podem ser utilizadas para cobrir aonde esse treminhão aí, esse caminhãozão está passando, né? Então, no mosaico de 20 centímetros, está mostrando o caminhão, né? No mosaico de 4 centímetros, o caminhão some. E aí a gente consegue verificar como é que está o pavimento, né? O que é isso? Como a gente tem muitas imagens, na hora de produzir o mosaico, a gente pode escolher quais imagens que a gente vai usar, né? E se a gente tem como finalidade observar defeitos no pavimento, é interessante que a gente modifique o nosso mosaico a fim de aparecer o pavimento, né? Nesse caso aqui, a gente teria dificuldade de identificar onde é que estão esses remendos aí, porque eles não aparecem, né? E aí uma curiosidade a mais, deixa eu ver, uma curiosidade a mais aqui, deixa eu tirar essa. Nesse caso aqui, por exemplo, na resolução de 4 centímetros, a curva, né, aparece aí. Essa imagem não está muito boa, porque faz parte daquele conjunto de imagens que foram tiradas no momento ruim do sol, tá? Mas no de 20 centímetros, olha só o que aparece aqui, né? O mesmo caminhão, por exemplo, em 3 momentos, né? Então, nesse levantamento aqui mesmo, não é raro, como é uma rodovia movimentada, e aí a gente tem várias fotografias do mesmo lugar, a gente encontrar exemplos de uma fotografia, o caminhão aparecer aqui, né? Outra aparecer aqui, outra aparecer aqui, e na hora de fazer o mosaico, se você deixar no modo automático, ele escolher as fotografias que aparecem o caminhão em 3 momentos diferentes, né? E aí teve um aqui que foi um carrinho pequeno, ele apareceu em 9. Então eram 9 carrinhos, um atrás do outro, e aí você percebia que era o mesmo, né? Mas é porque as fotos, cada foto tem uma qualidade, e na hora de fazer o mosaico, o software acaba escolhendo o que ele acha que é o de melhor qualidade. E aí,
um dos perigos, né, uma das atenções que a gente deve ter quando estiver fazendo o mosaico é escolher fotografias de acordo com aquilo que a gente quer enxergar, né? Nesse caso aí, se fossem elementos do pavimento, então a gente teria que dar um jeito de escolher fotos, imagens que não tenham o caminhãozinho para a gente poder ver o pavimento. Bom, era isso, a minha complementação, né? Era isso aí. Obrigado de novo, Fábio. Tá bom. Esse aqui é o Global Mapper, tá, pessoal? Quem tiver possibilidades, é um software muito, assim, custo-benefício muito bom, tá? E o outro era o Metashape, que é o software que eu utilizo, que é muito bacana também. Apresentar aqui a tela do Metashape. Vamos ver se vai dar certo. Beleza. Então, esse aqui é o ambiente do Metashape, né? Esse aí é uma nuvem de pontos, tá? Essa nuvem de pontos, especificamente, ela tem 1 trilhão de pontos, né? E aí a gente consegue ver como é que o sistema interpreta por aquele Structure for Motion cada um desses pontinhos aí, tá? Esse 1 trilhão de pontos, ele teria uma resolução próxima a 4 centímetros, um ponto a cada 4 centímetros, seria isso aqui, tá? Então, essa nuvem de pontos, a gente consegue ver as casas, consegue ver os carros, né? As rochas, os afloramentos rochosos, a conformação do terreno natural, né? Então, aí, ó, são pontos. Dentro do fluxo de trabalho, o que a gente faz é, dessa nuvem de pontos, extrair aqueles que representam o terreno, né? Então, deixa eu aqui. Então, vamos lá. Então, tá aqui. Aqui já é a superfície gerada com a filtragem do terreno, tá? Então, pode ver que a grande maioria daqueles pontos que representavam as árvores, né? Que representavam a casa, o carro, né? A grande maioria daqueles pontos foram tirados e ele gerou um modelo digital por interpolação dos pontos do que seria o terreno, tá? Então, aqui, por exemplo, onde tem o carro, né? A gente pode ver que ainda resta ali um montinho, porque nessa filtragem a gente não conseguiu tirar todos os pontos que formavam o carro, né? Então, vamos ver aqui o carro, né? Está aqui o carro, está aqui, né? Por exemplo, essa casa aqui, ela foi construída na encosta desse morro, né? E aqui deve ter, muito provavelmente aqui tem um corte nesse morro, né? E na interpolação, ele não consegue visualizar esse corte, né? Ele consegue visualizar um terreno descendo lá de cima aqui para baixo, porque é o dado que ele tem, é o dado que ele conseguiu coletar e a gente não trabalhou aqui para fazer disso daqui um corte, né? Então, esse modelo aqui, se fosse para trabalhar com esse terreno, ele teria que ser retrabalhado e modificado para poder representar o corte real do terreno, né? Bom,
Então, esse aqui é um modelo, aquele modelo que eu falei lá de 20 centímetros, né? E nós temos o terreno natural. Esse aqui é o modelo que foi gerado pelo pessoal na coleta de campo, tá? Então, como eles coletam as informações num offset aí de até 100 metros, né, sei lá, 40, 60, até 100 metros do eixo da rodovia, né, eles se concentram mais nos dados da rodovia em si, né? E quando a gente olha para o produto que a aerofotogrametria é capaz de gerar, a gente consegue verificar, por exemplo, eu escolhi esse exemplo aqui, por exemplo, por conta desse afloramento rochoso, né? Eu não vi o cadastro que o topógrafo fez lá que foi entregue para a empresa, né? Mas por aqui a gente poderia, tem um afloramento rochoso aqui, então não é aconselhável passar o nosso projeto por esse caminho, né? Outras diferenças que a gente pode ver, por exemplo, esse acesso, né, aqui, esse acesso aqui, no levantamento do pessoal de campo, como não havia necessidade de cadastro, eles não levantaram aquele acesso. E, pela restituição fotogramétrica, a gente consegue perceber que há um acesso, enfim, uma série de informações que nos ajudariam a interpretar melhor esse espaço, né? E aí a gente percebendo que os modelos são similares e possíveis de serem utilizados, essas informações que aqui estão facilitariam no projeto. Então, aqui nós temos um corte, né? Não sei bem o que é isso aqui, uma descida d'água, não sei, enfim, né? E aí o pessoal da topografia fez lá também, né? Tem o corte lá, ó. Tá? Bom, era isso, né? Demonstrar aqui dentro do ambiente do Metashape como é que a gente visualiza isso e que, com relação ao que o pessoal em campo coletou, a gente tem uma grande correlação de dados, né? E tudo isso é gerado a partir dessa nuvem de pontos. Então, essa nuvem de pontos passa por uma filtragem, né, em que a gente consegue visualizar aqui atrás, né, por exemplo, que há uma descida, né, tá, que dá acesso a esse local aqui, que é isso aí. Bom, era isso, Flor. Eu agradeço aí mais uma vez e fico à disposição para qualquer dúvida do pessoal. Valeu.